Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido amigo Paulo Meirelles. Obrigada, Olá, Paulo. é um Olá, prazer estar com vocês hoje. prazer é nosso. Muito obrigada. Paulo é trabalhador do Grupo Espírito Fraternidade e trará o tema de hoje, prova e expiação. Eu farei a leitura de uma mensagem para harmonizarmos o ambiente, do livro Rumo à Felicidade, de Nelson Moraes. Existem momentos na vida em que só nos resta compreender e aceitar. Muitas vezes nos deparamos com situações diante das quais somos impotentes. Este é o momento em que devemos desenvolver a capacidade de aceitar e compreender, sem entrarmos pelos caminhos da revolta. Embora isso nos cause alguns aborrecimentos, quase sempre nestes casos é a vida nos proporcionando um benefício maior para o espírito, e muito mais importante que os benefícios materiais passageiros. A resignação e a paciência nessas horas são fundamentais para a nossa paz. Então, que Jesus possa nos abençoar na noite de hoje, que os bons espíritos estejam conosco, nos auxiliando para aprendermos todo o conteúdo que o nosso irmão nos trará. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. A palavra é toda sua, Paulo. Tá ótimo, obrigado, Renata. Bom, então, como a Renata já adiantou, hoje o nosso tema da palestra, né, ela vai estar centrada em torno de duas ideias, que é de provas e expiação, né? Eu achei bem interessante a gente abordar esse tema, porque todo mundo que é espírita já ouviu falar, né, que vivemos num mundo de provas e expiações, e mesmo quem não é espírita, mas se interessa pelo assunto, e lê um artigo, ouve uma palestra, muito provavelmente já ouviu falar isso também, né, que estamos no mundo de provas e expiações, no planeta de provas e expiações. Então, né, de onde vem esse termo, né? E por que ele é importante para a gente? Então, eu resolvi que seria mais produtivo nós abordarmos esses temas não bem no formato de palestra, mas no formato meio palestra, meio aula, né? Porque são temas, são assuntos basilares, né? Que é importante a gente compreender bem, até mesmo para compreender o nosso papel, né? Ou seja, aonde que o sofrimento se encaixa na nossa vida, né? Uma vez eu ouvi uma frase engraçada, na verdade um questionamento, que uma pessoa disse, mas espera aí, me diz uma coisa, os espíritas são masoquistas? Eu falei, por quê? Ah, porque vocês vivem dizendo da importância do sofrimento, enaltecendo o sofrimento. Para mim, vocês parecem um bando de masoquistas. Eu achei engraçado, né? Porque realmente, né, se você não coloca o contexto doutrinário, se você não estuda um pouco melhor, né, o que isso quer dizer para quem não conhece, né, parece de fato que a gente é meio chegado, né, a um masoquismo, a um sofrimento desnecessário, né? Agora, na verdade, é da natureza humana fugir da dor e do sofrimento, mas é sempre bem interessante. Então, primeiro, gostaria rapidamente de a gente abordar essa questão, né, que é muito popular no movimento espírita, que é dizer que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Então, o que isso quer dizer? Kardec, quando ele estuda as várias humanidades, né? Inclusive, a gente pode encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é desse mundo, e em outros capítulos também. Ele faz uma classificação didática, vamos dizer assim, com relação aos tipos, às classes de mundos habitados, conforme a evolução geral da humanidade que ali vive, né? Então, ele dividiu basicamente aí em quatro classes de humanidades, portanto, quatro classes de planetas no que diz respeito ao grau evolutivo da sua humanidade. Então, nós teríamos os mundos primitivos, que teriam como características principais
uma existência que ela é toda material, né? Ou seja, reinam as paixões, né? É quase uma vida animal instintiva que aquela humanidade sente no seu dia a dia. Então, a parte da vida moral, dos sentimentos mais nobres, né? De todo aquele aflorar, né, de um comportamento mais elevado em termos de moralidade, ele é quase nulo. Então, é uma vida muito mais voltada para as paixões, para os instintos e para a sua satisfação, né? Não precisa dizer que em um planeta como esse, podemos falar que o mal, no sentido, né, dessa ignorância, né, ele predomina quase que completamente, né? Bom, a próxima classe seria o que Kardec classifica, né, denomina de mundos intermediários ou mundos intermédios. Então, é um mundo onde essa humanidade já está mais evoluída espiritualmente, então, onde você vai ver uma grande mistura, digamos, né, de comportamentos que denotam o bem e comportamentos que denotam o mal, né? Então, você vai encontrar gestos nobres com gestos criminosos misturados, né? E aí vai predominar um ou outro de acordo com, digamos, a média do adiantamento moral dos seus habitantes, né? Esse que é chamado mundo de provas e expiações, quando essa média, né, quando predomina o mal, e mundos de regeneração, quando predomina o bem. Mas tanto provas e expiações quanto a regeneração, Kardec classifica como mundos intermediários. Por que intermediários? Porque existe essa luta, né, digamos assim, entre o bem e o mal, né? Só reforçando, provas e expiações, o mal predomina. Regeneração, o bem predomina. Depois nós temos os mundos ditosos, aonde nessa classificação a principal característica seria a de que o bem sobrepuja, ou seja, tem uma grande vantagem sobre o mal. Ainda existe o mal, não foi completamente extinto, mas ele é minoria, né? Tanto que quando acontece algo assim, um crime e tal, a humanidade se choca, se comove, porque isso já não é mais o normal. Diferente da gente, né, que liga o noticiário e vê assassinatos, tragédias, tá bom, mais uma vez, né? Então, nos mundos ditosos, não, isso já é exceção. A regra é o bem imperando nos comportamentos, nas atitudes, no dia a dia da sua humanidade. E, finalmente, nós temos o que Kardec classifica como mundos celestes, ou mundos divinos, que são os mundos habitados por espíritos depurados, onde só reina exclusivamente o bem. A vida ela é muito mais espiritual do que material. Até mesmo o envoltório físico, quando há, ele é tão diáfano, é tão sutil, é tão etéreo, que para os nossos padrões iria parecer talvez uma humanidade de Gasparzinhas, né? Porque é muito mais espiritual do que material. Então, nesses mundos celestes, onde habitam os espíritos perfeitos, né? Aqueles que já se depuraram de todas as suas imperfeições, não há espaço para o mal e toda a humanidade vive inteiramente uma vida moral devotada exclusivamente ao bem. Então, né, é interessante a gente relembrar, né, essas classificações, reforçando que elas são didáticas, né, porque entre uma classe e outra existe uma infinidade de variações. O nosso planeta, por exemplo, ele está numa transição, né, como é muito já falado no meio espírita, nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações, um mundo onde predomina o mal, e já vemos o raiar do que vai ser um mundo de regeneração, né? Então, diz o espírito, por exemplo, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Franco, que lá por volta da década de 50, os primeiros raios, né, do que será o mundo de regeneração já começaram a despontar no nosso planeta, né, e todo um processo. Aliás, Renata, esse é um tema excelente depois.
se for do interesse, da gente abordar, né? Porque é um assunto que gera muita curiosidade, né? As pessoas sempre têm dúvidas, eu acho que, de repente, fica aí a dica, hashtag fica a dica, para a gente abordar depois, se for do interesse de vocês. Bom, então, feito aí esse nivelamento, né? Vamos colocar assim, então, vamos entrar especificamente no nosso tema. Esse tema de hoje eu construí em cima de duas obras principalmente, que são O Consolador, que é uma obra muito interessante do Espírito Emmanuel, no formato de perguntas e respostas. Então, eu peguei 4 perguntas dessa obra que tem relação com o tema, e também, obviamente, não poderia faltar, o Evangelho segundo o Espiritismo, no caso aí o capítulo 5, itens 9 e 10. Então, é sobre eles, principalmente, que a gente vai conversar. Então, eu já abro logo com o livro Consolador. Vamos dar uma olhadinha nessas perguntas, porque elas permitem que a gente explore bem, com mais base, com mais estrutura, esse assunto, né? Então, a primeira pergunta é de número 246. Qual é a diferença entre provação e expiação? Né? Emmanuel já chega assim, né, no alvo, né? Porque essa é a dúvida de muita gente, né? De todos nós, né? Claro, a não ser quem já estudou o tema, porque são conceitos que parecem semelhantes, né? Então, Emmanuel responde o seguinte: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, se a gente fosse se pautar aí pela gravidade, digamos assim, né, a aprovação ela é muito mais grave do que a expiação. Por quê? Porque na aprovação é aquela luta, né, que caracteriza os espíritos imperfeitos como nós, né, e com essa luta, né, você passa pelos dissabores, pelas vicissitudes da vida, e se conduzindo de forma adequada, isso vai se transformando em ensinamento que se consolida em nós como conquistas, né? Como crescimento espiritual e moral. A expiação, ela já a gente ainda vai aprofundar mais na diferença entre os conceitos, estamos ainda no nível mais geral. Já a expiação, ela tem mais uma pegada, digamos assim, de castigo, ou seja, já é o espírito mais rebelde, é aquele que uma provação comum não o comove, não o toca, e ele precisa daquele tranco mais forte, né? Eu costumo dizer que é mais ou menos como, eu não sei se vocês já viram aqueles cachorros de maior porte, que o dono, com uma coleira, não conseguiria segurar, e eles usam uma coleira especial chamada de enforcador, né? Para quem tem cão deve conhecer, é uma coleira trançada assim, que quanto mais o animal faz força para seguir adiante, quando o dono puxa ele de volta, mais a coleira aperta o pescoço dele. E chega um momento que o animal é obrigado a ceder, porque senão ele vai se asfixiar, né? Então, não, um exemplo meio grosseiro, talvez, mas é mais ou menos isso, né? Então, a expiação é o chicote, é o esporão da lei divina de progresso caindo sobre o nosso lombo para que a gente, né, já que não está aprendendo pelo amor e pelo exemplo, aprenda pela dor. Então, mas vamos ainda voltar um pouquinho mais nesse assunto de diferenciar os dois. E aí uma pergunta interessante, né? A lei da prova e da expiação é inflexível? Ou seja, eu fui programado para que nessa vida eu tenha uma deficiência na válvula do coração e aos 40 anos eu desencarno, né? A gente, né, sabe, né, especialmente pelas obras do André Luiz, né, que ele retrata bem isso, que é toda uma programação espiritual, um planejamento espiritual antes da nossa encarnação, né? Especialmente quando a nossa encarnação ela precisa de elementos mais específicos, né? Ela não cai naquela vala comum que seria os resultados, as consequências, os ecos dos nossos atos do passado.
né? Então, eu preciso me encontrar com o espírito, porque as várias encarnações a gente, né, se desentende, aí eu preciso de condições tais e tais e tais, enfim. Então, mesmo que haja um planejamento como esse, ele é inflexível? E a resposta é interessante, olha só. Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com os sursis. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Então, aqui é interessante, vejam, a gente costuma dizer que Deus é infinitamente justo. E aí, alguns espíritos, né, e palestrantes explicam, se Deus fosse apenas infinitamente justo, nós não suportaríamos o peso da sua justiça e fracassaríamos seguidamente. Então, além de ser infinitamente justo, Deus também é infinitamente bom. É onde entra, então, o elemento da misericórdia, né? Então, diferente do conceito que alguns irmãos de outras doutrinas religiosas têm, Deus não é aquele Deus severo, né? Aquele velho carrancudo, irritado, né? Que parece que é meio sádico, né? Que gosta de punir os seus filhos, é aquele Deus vingativo, né? Do sangue, da morte, né? Não, na visão da doutrina espírita, que deriva da visão que Jesus traz, né? E é bem interessante, né? Porque pela primeira vez nos livros sagrados, Deus é colocado não como Senhor dos exércitos, não como aquele Deus que você deve temer, mas é colocado como Pai, Pai de amor, Pai de bondade, que você deve amar, né? Então, Jesus dá uma conotação para a justiça divina, acoplando a ela a misericórdia, o amor, a bondade, né? Então, é isso que essa resposta está dizendo, né? Que como Deus é, acima de tudo, misericordioso, e, pegando o gancho na resposta da questão anterior, a provação e a expiação têm por objetivo nos auxiliar a progredir espiritualmente, eu posso vir com planejamento, mas ao longo da minha vida me adiantar nesse planejamento. E aí aquelas provas, ou mesmo aquelas expiações, deixam de ser necessárias. Eu vou dar um exemplo de um artigo que eu li na revista Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, FEB, mas eu tinha faz mais de 20 anos, então eu não me lembro dos detalhes, perdão por não contar a história como ela foi narrada de fato. Mas a ideia é o seguinte, um certo dia, um trabalhador de uma casa espírita, que era reconhecido por todos como uma pessoa de extrema bondade, de extrema dedicação, alguns mesmo até o chamavam de o apóstolo da caridade, porque tudo que ele podia fazer em benefício do próximo, inclusive com prejuízo de si mesmo, ele fazia, né? Então, além disso, ele era trabalhador dos grupos mediúnicos da casa, dos grupos de assistência social, enfim, a vida dele era doar-se ao próximo. Porém, como eu ia dizendo, certo dia ele sofreu um acidente no ambiente de trabalho, e nesse acidente ele acabou perdendo o dedo mínimo de uma de suas mãos. E, né, apesar de, obviamente, compreensivelmente, né, aquilo ser um fato que abalaria qualquer um, no caso dele, ele ficou muito mais abalado. Ele ficou, na verdade, em depressão, porque ele ficava o tempo todo repetindo a mesma pergunta intimamente. Se eu faço tudo pelo meu próximo, por que Deus permitiu que essa tragédia acontecesse comigo? E ele não conseguia sair dessa ideia fixa, né, de não entender, ele se sentia injustiçado, porque ele doava tudo, mas ainda assim é um fato terrível, como perder uma falange, aconteceu com ele. Isso já vinha há semanas, há um mês, 2 meses, mas, né, apesar de tudo, ele continuava, né, frequentando os trabalhos da casa e fazendo a sua parte. E um belo dia, em uma reunião mediúnica, ele recebeu uma mensagem endereçada a ele.
aonde, em síntese, a mensagem dizia: filho, sabemos da sua dor e da sua revolta com o ocorrido recentemente em sua vida. Porém, cabe-lhe esclarecer, compete-nos esclarecer, que em vida passada você foi um déspota na lide com o trabalho de escravizados. E tanto mal, tanta dor você causou, que no seu planejamento reencarnatório da presente vida, você solicitou aos seus protetores espirituais que você sofresse um acidente ao longo da vida para reparar e para ajudá-lo a compreender toda a dor que você infligiu a esses escravizados. Mas, filho, a prova que você tinha solicitado é que o acidente que lhe acontecesse iria lhe causar a amputação de todo o braço direito, não apenas o seu dedo. Porém, a sua doação, a sua dedicação, o seu trabalho ao próximo lhe trouxeram tantos créditos na espiritualidade que a misericórdia divina atuou em seu favor e reduziu a intensidade da prova. Por isso que, ao invés de perder o braço inteiro, você perdeu apenas um dedo da mão. Então, né, esse exemplo ilustra bem, né, essa questão da flexibilidade das provas e expiações diante da misericórdia divina. Então, vamos seguindo aqui. Como se verifica a queda do espírito? Essa questão aqui também é muito importante e serve de alerta para todos nós, porque, embora nos achemos muito originais em nossas qualidades e até mesmo os nossos defeitos, vamos ver que não é bem assim. Olha qual que é a resposta que nós temos. Conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas, a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Então, essa questão aqui, ela merece maiores e profundas reflexões da nossa parte, porque essa história se repete com todos nós. Então, diante do patrimônio divino que é posto a nosso dispor para servir como instrumento do nosso crescimento, do nosso aprimoramento, e digo mais, para até que hajamos como co-criadores de Deus, auxiliando no progresso da humanidade material, educacional, intelectual, que seja, nós utilizamos esse patrimônio ao nosso dispor para cometer o crime da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da ambição. Como se fôssemos um trabalhador que, ao receber a enxada, ao invés de trabalhar a terra, a erguêssemos e ferisse a mão que nos emprega. Então, é aí onde começa a nossa queda, é aí onde começamos a acumular na nossa ficha os delitos contra a justiça divina que exigirão de nós, inexoravelmente, o devido reajuste através do resgate de cada crime que cometemos. Então, estejamos muito atentos a esses pontos de sombra que todos trazemos ainda em nossa personalidade, que são o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a ambição, para que eles não sejam novamente aquela pedra de tropeço que nos faz desperdiçar preciosas oportunidades nesta encarnação. Seguindo, então, a queda do espírito somente se verifica na Terra? Bom, se falamos de orgulho, vaidade, ambição e egoísmo, já sabemos que não, né? Mas vamos dar uma olhadinha na resposta. A Terra é um plano de vida e de evolução, como outro qualquer.
e nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos, bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível, e não na carne que se apodrecerá com o tempo. E, finalmente, a última questão: como se processa a aprovação coletiva? Essa aqui também é outra questão que sempre nos comove, né? Quando nós vemos situações onde temos desastres, né? Queda de avião, fenômenos da natureza, e por que não dizer agora, né? A própria pandemia do Covid-19, né? Só no Brasil foram quase 600 mil vidas, né? Levadas pela peste, né? Do Covid-19. Então, por que isso acontece? Como é que isso se processa, na verdade? Então, vejamos aqui. Na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso acaso, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Então, você vê, né, tem o próprio Chico Xavier, tem vários casos, né, onde ele ou escreveu através do André Luiz, ou respondeu no Pinga Fogo, de acidentes, né, que, como um incêndio de um edifício, acho que em São Paulo, no Rio de Janeiro, a própria queda de um avião, essa relatada por André Luiz, onde a gente vê que criaturas com débitos incomuns, no caso, ele relata também o incêndio de um circo, e esse em particular eu me lembro que as pessoas que estavam ali tinham cometido crimes na época ainda do circo romano, né, do Coliseu, daquelas perseguições aos cristãos. Então vejam, séculos depois, milênios depois, finalmente aquelas pessoas puderam ser reunidas ali para em conjunto resgatarem a dívida que ainda traziam pendente na sua ficha espiritual, né? Então, para nós parece uma tragédia, uma coisa, né, como se Deus tivesse até abandonado aquelas pessoas e permitido que aquela desgraça acontecesse, quando na verdade é o contrário, é a misericórdia divina atuando, reunindo aquelas pessoas para que elas pudessem finalmente se livrar daquele débito monstruoso que as impedia de seguir adiante na sua jornada espiritual, né? Então, estas são questões bem importantes, né, que eu creio que já nos ajudam a compreender melhor essa questão dos mecanismos de provações e expiações. Então, o que nós temos aqui não é a justiça divina atuando como de uma forma vingativa, punitiva, né, meio que naquela linha, né, do Código de Hammurabi, né, da lei de Talião, da pena de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas aqui nós estamos vendo os mecanismos evolutivos, né, que regem a lei de progresso e evolução, né? Então, todos nós somos impulsionados, né, a evoluir. Podemos até, eventualmente, estacionar por um determinado período, mas nenhum de nós consegue, por mais que queira, retroceder, né? E chega um momento que mesmo aqueles estacionados são impulsionados pela dor a seguirem adiante e continuarem o seu processo evolutivo, visto que, embora criados simples e ignorantes, todos nós estamos destinados à perfeição relativa que é possível alcançar como humanos que somos. Então, mesmo aquele espírito mais monstruoso que comete os crimes mais escabrosos, que chocam e aterrorizam a humanidade, mesmo esses um dia serão espíritos perfeitos. Esse é o nosso destino e estamos vendo aqui duas formas como a providência divina se vale para trabalhar em prol do nosso progresso, da nossa evolução, né? Então,
Esses pontos são bastante importantes, né? E aqui eu trouxe para complementar, né, para arrematar, digamos assim, uma ideia geral, né, dessas duas diferenças entre provação e expiação, uma página interessante, agora escrita por Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, que diz o seguinte: a provação é oportunidade para o espírito renovar-se. A expiação constitui-lhe corretivo severo. Provado, o espírito se sente estimulado a conquistas novas, enquanto resgata os débitos anteriores. Expiando, recupera-se e aprende. Sem outra alternativa, enjaulado no processo de depuração. A provação é solicitada, a expiação é imposta. Na primeira, há liberdade de ação. Na segunda, desaparece a livre opção ante o impositivo estabelecido. Então, eu acho assim essa definição da Joana sensacional, né? Porque em tão poucas palavras ela consegue colocar de forma bem clara, né? O que é uma coisa e o que é outra. Então, a aprovação nós solicitamos, né? Pedimos para nascer numa família com tais e tais características, ou para que não nos seja facilitado o acesso a quantias econômicas, ou para que não venhamos tão bonitos assim, porque em vidas passadas caímos pela vaidade, enfim. Então, são desafios que nós pedimos. Eu sempre, toda vez que eu leio algo assim, eu me lembro dos atletas, né? Imagine que você, por exemplo, é um fisiculturista, né? Aquele pessoal que levanta peso e tal, e você está em processo de treinar para competir. Você não vai pedir para que sejam colocados nos seus equipamentos, né? No halter, naquela barra, né? De halterofilismo, pesos leves, porque você não vai aumentar a sua condição física, a sua performance. Você vai pedir com que coloquem anilhas cada vez mais pesadas e mais pesadas. E quando você tenta levantá-las pela primeira vez, você sofre, né? Às vezes até dores físicas, né? Porque como você não tem ainda a musculatura necessária, você lesiona os seus músculos e tal, até que você consegue vencer aquela etapa. E aí o que o atleta faz? Ele pede uma nova prova, ela pede para aumentar os pesos, ou se for, por exemplo, lembro sempre do salto de vara, né? Que o Brasil sempre, a gente acompanha, né? Os nossos atletas, porque eles têm sempre uma boa performance. Você conseguiu pular 2 metros, você pede para aumentar para 2,10 metros, você não pede para baixar para 1,90, né? Então, a aprovação é isso, né? É aquele esforço solicitado do espírito para que ele consiga ir além dos seus limites, para que ele trabalhe o seu perdão, para que ele trabalhe a sua paciência, para que ele trabalhe a sua resignação, o seu desprendimento dos bens materiais, né? Então, ele solicita essas provas. Na expiação, é bem diferente. A expiação é um castigo, é um corretivo, né? Então, na expiação, o espírito não tem alternativa. Aquele sofrimento, aquela dificuldade é imposto a ele. E a única coisa que ele pode fazer para amenizar é tentar conquistar méritos, né? Através daquela frase, né? Do amor que cobre a multidão de pecados, na expectativa de que a expiação venha mais branda. Mas se já chegou ao ponto de ter que expiar, porque provavelmente aquele é um espírito rebelde e renitente nos erros, né? Que ainda se permite vivenciar, né? Então, é por isso que a gente diz, é interessante, né? Como as frases, às vezes, elas parecem contraditórias, que liberdade é, na verdade, disciplina, é compromisso, é obrigação. Porque quando você se permite liberdade no sentido ilusório de fazer o que quer do jeito que quer, você acaba contraindo novas dívidas. E aí chega um ponto onde você não tem mais liberdade nenhuma de decidir o que fazer. É imposto, né? Então, a maior conquista da liberdade é o cumprimento das leis espirituais, né? Das leis divinas, é você se ater a um código de conduta, pautar-se pela ética, né? Enfim, por todos esses comportamentos que parecem ser restritivos, mas se você olhar para a sua jornada, eles são, na verdade, libertadores.
porque eles lhe permitem no futuro escolher as suas provações e mais para frente nem mais ser provado precisar, né? E aqui eu acho interessante também a gente comentar algumas questões do Evangelho segundo o Espiritismo, que também ajudam um pouquinho a gente aprofundar mais esse conhecimento. Então, alguns pontos que eu trouxe do item 9, que são os seguintes. Primeiro, não podemos, né, apesar de tudo isso que foi falado, especialmente das provações, a gente não pode colocar na conta de que todo o sofrimento que nós temos é porque eu fiz uma falta, né, porque eu errei no passado, né? Ai, não, nossa, eu estou passando aqui por essa dificuldade financeira porque provavelmente eu fui rico e desperdicei minha fortuna. Pode ser uma consequência direta, mas também pode ser o fato de estarmos sendo provados. Veja, nós estamos num mundo de provas e expiações. Não tem como passar por essa vida totalmente isento de qualquer sofrimento, dor, dificuldade. É impossível. A nossa humanidade, ela é propícia para que sejamos agredidos, para que sejamos humilhados, para que sejamos perseguidos, mesmo que não tenha relação direta com algum fato do nosso passado, né? E é por isso que a providência divina, aproveitando o mal, faz dele uma ferramenta para o nosso bem, né? Ao estarmos em contato com pessoas mais, né, no sentido de que são mais ignorantes espiritualmente do que nós, somos testados em diversos aspectos da paciência, do perdão, da humildade, né, da benevolência, e que talvez se estivéssemos numa colônia espiritual mais adiantada, não teríamos essa oportunidade, né? Então, o contato com os maus é uma excelente oportunidade para nos adiantarmos. Então, nem todo sofrimento foi algo solicitado como uma consequência direta de alguma falta que cometemos no passado. Outro ponto também interessante. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso, né? E às vezes, né, como eu estava dizendo, não são nem provas solicitadas, são provas de que quem está numa multidão vai eventualmente, em algum momento, ter o seu pé carinhosamente pisado por alguém, né, que está testando aquele princípio de Newton, né, de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Então, o pé dele não vai conviver com o seu provavelmente ficará debaixo. Então, são as dores e as delícias de estar encarnado no nosso lindo planetinho azul. Assim, a expiação serve sempre de prova, né? Já vimos pela Joana que a expiação é imposta, é um sofrimento imposto. Mas nem sempre a prova é uma expiação, no sentido de que nem sempre a prova é um sofrimento que estamos obrigados a passar. É uma dificuldade que foi nos imposta sem possibilidade de escolha. Então, enquanto que a prova sempre ela pode ser escolhida, né? A expiação não. A expiação é um resgate doloroso ou dificultoso que temos que realizar. E, finalmente, provas e expiações, todavia, né? Não vamos nos enganar, são sempre sinais de relativa inferioridade. Por quê? Porquanto o que é perfeito não precisa ser provado, né? Imagina, né? Os espíritos que vivem nos mundos celestes, ditosos, né? Eles não precisam de provações, eles já passaram dessa etapa, né? Nós que estamos ainda na rabeira, né, das humanidades, precisamos de provações, de expiações, de chicote no lombo, de esporão no bumbum, né, que nem o gado, né, quando a gente quer fazer com que ele ande, né, para que saiamos da nossa inércia e busquemos a evolução, né? Bom, eu vejo aqui, Renata, que o nosso tempo já está mais avançado, então tem algumas considerações, mas vamos pular aqui para o nosso fecho, que é uma frase que eu achei, não, uma trovazinha, né? Uma quadrazinha bem interessante do espírito José Nava, registrado no livro Servidores no Além, que diz: aflições em derredor, atende ao próprio dever. Deus manda sempre o melhor que se possa receber. E aqui eu pus essa trova, né, essa quadra, porque ela traz um aspecto que eu não comentei ainda, que é de fundamental importância. Sabe essas provas que lhe doem? Sabe essas expiações que te afligem tanto?
elas só vão ter o efeito esperado se você respeitar uma única condição, de suportá-las com resignação, sem revolta, sem agravar ainda mais o seu quadro com exasperações, com agressividade, descontando nos outros aquele resgate de dor que compete apenas a você. Porque quando o espírito se revolta, quando ele se desespera, quando ele agride, quando ele se revolta contra tudo e todos, ele está, na verdade, não expiando e nem sendo provado. Ele está, na verdade, agravando a sua situação de infrator das leis divinas, né? Então, é por isso que essa quadra aqui ela é tão importante. Estamos sofrendo, estamos em aflição, tenhamos certeza que não estamos sozinhos, não estamos desamparados pela providência divina. Deus está conosco em todos os momentos. Então, o que devemos fazer? Atender ao nosso dever. Porque, como ele coloca, Deus sempre manda o que é melhor, mesmo o remédio amargo, né? Quando a gente, por exemplo, tem um filhinho com febre, né? Você vai dar dipirona e ele reclama, ai, que remédio amargo e tal. Mas você sabe que se ele não tomar aquele remédio amargo, a febre não vai ceder e você vai acabar tendo que levá-lo para o hospital e vai ser muito pior, né? Então, o remédio amargo é o melhor para nós. Portanto, estejamos sempre conscientes disso. Não é masoquismo, mas é entender que se a dor nos alcança, é porque dela precisamos para evoluir. Então, que façamos o que se espera, atender ao nosso dever. Nos resignar e buscar utilizar a nossa inteligência, a nossa fé e as nossas forças para transpor o obstáculo ou atravessar aquela noite de sofrimento. Então, essas eram as principais considerações. É um tema muito interessante, dá até para fazer um seminário, né, sobre isso e falar o dia inteiro, mas eu acho que para os nossos 40 minutos já deu para a gente, espero que tenha dado para a gente entender um pouquinho melhor a diferença de um e do outro e por que é importante, né, compreender isso para melhor vivermos. Renata. Com certeza, Paulo, foi ótima a sua explanação. É tão importante a gente conseguir entender, né, que a liberdade que temos, ela traz responsabilidade, né? E isso é um benefício muito grande, né? Infelizmente, ainda não sabemos usar a nossa responsabilidade para escolhermos o bom caminho sempre, né? Mas entender que a liberdade nos traz responsabilidade, que muitas vezes as provas aparecem, surgem para colocar realmente o nosso conhecimento em prática, né? Então, nada mais justo, estamos aqui estudando o Evangelho, estudando, né, todas essas questões que Jesus nos trouxe. Então, nada mais justo que acontecerem algumas provas aí no meio do caminho para que possamos colocar em prática o nosso conhecimento, né? Usarmos da nossa cognição em nosso favor, e sempre com responsabilidade, né? Sempre com resignação. Então, obrigada, Paulo. Você pode fazer a nossa prece final? Claro, claro, será um prazer. Obrigada. Querido Mestre Jesus, nosso irmão, nosso guia e modelo de sublimidade, de amor e de luz. Rogamos, Senhor, que fortaleça os nossos melhores propósitos para essa encarnação, que possamos, Senhor, mesmo nos momentos de maior dores e desafios íntimos, que possamos nos lembrar que nunca estamos sós, que nunca estamos desamparados, que temos um Pai de infinito amor que vela por cada um de nós e que, com a sua infinita misericórdia, alcança as nossas necessidades e nos mostra, nos aponta o caminho que devemos seguir para sermos felizes. Pedimos, Senhor, que nos ajude a fortalecer a nossa fé, a nossa determinação no bem, e seja sempre aquela doce lembrança em nossa consciência, nos convidando a nos tornarmos melhores a cada dia. Que assim seja. Que assim seja.
Muito obrigada, Paulo. Até a Eu que próxima. O agradeço. convite já está aceito. Perfeito. Muito obrigado, Renata, e a todos. Obrigada. E obrigada a todos pela companhia na noite de hoje. Nos vemos na próxima quinta. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.